Fala, galera! Tudo certo com vocês? Hoje a gente vai mergulhar fundo no que está acontecendo com o Corinthians, porque depois da derrota para o Ceará, o clima ficou pesado, o Dorival Júnior saiu claramente incomodado e o torcedor quer entender o que está acontecendo com o time. Não é só uma questão de perder um jogo, é o jeito que o time tem se comportado dentro de campo, e isso tem preocupado demais. Vamos falar sobre o diagnóstico do Dorival, as falhas que ele enxergou, o que ele precisa corrigir e, claro, o que dá para esperar desse período de pausa antes do clássico contra o São Paulo. O Corinthians está parado por causa da data FIFA, o que até ajuda um pouco, porque o time realmente precisa respirar. Foram dias tensos, e essa folga veio no momento que serve para esfriar a cabeça e reorganizar as ideias. Mas calma, não é férias, não. São 2 dias de folga e depois uma sequência pesada de treinos, avaliações e ajustes. Até o dia 20 de novembro, o elenco vai ter que se reconectar com o jogo, retomar o foco e, principalmente, recuperar a imagem ruim que ficou das últimas partidas. E não foi só o jogo contra o Ceará, não. A atuação contra o Bragantino também deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. O Dorival, que costuma ser um cara calmo, com aquele estilo mais sereno, apareceu diferente na entrevista coletiva. Visivelmente irritado, lacônico, quase sem paciência para a conversa. Ele deu respostas curtas, secas, e isso diz muito sobre o que ele sentiu. Geralmente, as entrevistas dele em casa duram mais de meia hora, mas dessa vez foram 13 minutos de uma conversa rápida e tensa. Ele admitiu que o time não jogou bem, fez autocrítica, elogiou o Ceará e reconheceu que o Corinthians foi totalmente dominado. E aí ele usou uma expressão que pegou mal com a torcida, disse que o time faltou inspiração. A verdade é que reduzir aquele vexame a uma falta de inspiração soa simplista demais. O Ceará teve mais intensidade, mais foco, mais vontade. Enquanto o time nordestino jogava como se fosse final, o Corinthians parecia num treino recreativo. E isso, claro, não passa despercebido. Quando um elenco desse tamanho entra em campo e não mostra vontade, algo está muito errado. O Dorival percebeu isso, e é por isso que agora o desafio dele é gigante, ele vai ter que mexer com a cabeça dos jogadores. É curioso pensar que um elenco desse precisa de motivação, né? Jogadores que ganham o que ganham, vestindo uma camisa pesada como a do Corinthians, e ainda assim parecem desligados, apáticos. O Dorival é conhecido por ser um técnico de bom trato, tranquilo, mas talvez agora ele precise ser mais duro. É hora de ter pulso firme, de cobrar mais, de mostrar que no Corinthians ninguém tem cadeira cativa. Jogador que não entrega tem que sair. E tem alguns nomes que precisam sentir essa pressão. Memphis, Yuri Alberto e outros que, nas últimas partidas, passaram uma sensação clara de acomodação. O torcedor percebe isso. Foram mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena assistindo aquele jogo contra o Ceará e saindo de lá indignadas. A torcida não reclama de perder, reclama de ver o time sem vontade, sem garra. E o Corinthians que a torcida conhece, aquele que joga com o coração na chuteira, não apareceu em campo. O Dorival sabe que o momento é delicado. Ele mesmo admitiu que o grupo perdeu uma chance enorme de dar um salto na tabela e na confiança. Disse que o time desperdiçou oportunidades, e que isso acontece porque, em muitos momentos, os jogadores parecem relaxar. É aquele salto alto que o torcedor tanto odeia. Essa fala foi claramente um recado pro elenco. Ele falou olhando para dentro do vestiário, mostrando que não vai aceitar mais esse tipo de postura. Na parte tática, o técnico também foi questionado sobre algumas escolhas. A principal delas foi a troca de André Ramalho no lugar do João Pedro Tioca. A justificativa dele foi rodagem, minutagem e desgaste físico, mas essa explicação não convenceu muito. Afinal, outros titulares, como Gustavo Henrique, vêm jogando direto sem descanso. E o Tioca vinha bem, com boas atuações ao lado do Gustavo Henrique. Quando Dorival optou por mudar, o sistema defensivo ficou mais vulnerável, e o Ramalho acabou falhando no lance do gol do Ceará. A justificativa soou mais como tentativa de preservar do que uma decisão técnica sólida. Mesmo assim, Dorival fez questão de destacar alguns pontos positivos. E aí ele citou o Dieguinho.
Disse que o garoto foi um dos poucos lúcidos em campo, que tentou criar, buscou o jogo e que se continuar assim vai ganhar mais espaço. E não é exagero, não. O Dieguinho realmente foi um dos poucos que mostraram energia, vontade de mudar o jogo. O treinador reconheceu isso e deixou no ar que ele pode ser titular em breve. E o time vai precisar dele. O Rodrigo Garro, que é o principal articulador, levou o terceiro cartão amarelo e tá fora do clássico contra o São Paulo. E o cartão foi daqueles que irritam o torcedor. O cara sofreu falta, reclamou de forma mais enérgica e acabou levando amarelo aos 50 minutos do segundo tempo. Foi um excesso, sim, mas também falta de controle emocional. No fim das contas, o resultado prático é que o Corinthians vai entrar no majestoso sem seu principal meia criativo. A dúvida agora é quem assume essa função. O Dorival já testou algumas alternativas, como o Breno Bidon, mas o Dieguinho vem se destacando e pode ser a grande chance dele. Ele jogou mais pelo lado direito, mas tem capacidade para centralizar e organizar o jogo. Muita gente acredita que ele mesmo se escalou pro clássico com a atuação contra o Ceará, mesmo com o time indo mal. Outro ponto que o Dorival precisa resolver é o ataque. O Memphis foi substituído no segundo tempo pro Guinegão, e o treinador explicou que queria dar mais dinamismo. E olha, o Guinegão entrou bem, mostrou vontade, movimentou o ataque. Vem pedindo passagem. A torcida já comenta que ele merecia uma chance desde o início, porque os titulares têm oscilado demais. O problema é que, por mais que o Dorival queira mudar, o peso dos nomes ainda conta. É difícil tirar Memphis ou Yuri Alberto do time, ainda mais em clássico, mas se a entrega continuar baixa, ele vai ter que tomar decisões mais corajosas. O desafio do Dorival é exatamente esse: equilibrar hierarquia e meritocracia. Ele precisa manter o elenco unido, mas também mostrar que ninguém joga só pelo nome. E é agora que entra o lado mais exigente do treinador. Ele vai ter que cobrar, olhar no olho, apontar o dedo e dizer: aqui é Corinthians, não tem espaço para corpo mole. Essa pausa antes do clássico é a última antes da semifinal da Copa do Brasil, e o time tem uma sequência de 5 jogos no Campeonato Brasileiro até lá. Ou seja, é hora de ajustar tudo, de preparar o time mental e fisicamente para a reta final. Os jogadores tiveram 2 dias de descanso, mas a partir daí o foco é total. Dorival deixou claro que o planejamento está pronto, e que o elenco precisa entender a responsabilidade desse momento. Ele também atualizou sobre os lesionados. Vitinho, Hugo Souza, André Luiz e Raniel estão em fase de recuperação. A boa notícia é que a maioria deles deve estar de volta após a data FIFA. O Vitinho já está em transição física, o Hugo não preocupa tanto, e o André Luiz está mais avançado no processo. O único caso mais indefinido é o do Raniel, que ainda não tem previsão exata. Mesmo assim, o elenco deve ganhar reforços importantes pro clássico, como Martins, Carrilho e Charles, que estavam suspensos e voltam disponíveis. Mas o recado mais forte do Dorival foi para dentro do vestiário. Ele quer um time comprometido, com atitude, que entenda o tamanho do Corinthians. Clássico é jogo de alma, de intensidade, e ele não quer ver mais ninguém passeando em campo. Contra o São Paulo, o torcedor espera uma resposta. Não dá para repetir o que aconteceu no Paulistão, quando o Corinthians entrou desligado e foi atropelado. Nem o que aconteceu contra o Santos, quando tratou o jogo como qualquer outro e acabou perdendo feio. Agora é diferente. É dentro da Neoquímica Arena, diante da Fiel, contra um rival direto por vaga na Libertadores. O Corinthians precisa jogar como o Corinthians. O Dorival sabe disso, o torcedor sabe disso, e os jogadores precisam entender também. Não basta só discurso. É hora de atitude, de mostrar raça, de dar uma resposta à altura da camisa que vestem. E esse é o grande desafio do Dorival Júnior, transformar um elenco apático em um time com alma de Corinthians outra vez. Ele vai ter que unir o grupo, cobrar quem precisa ser cobrado e fazer os jogadores lembrarem o peso de jogar nesse clube. Porque o torcedor cansou de ser feito de bobo. Depois do que aconteceu contra o Ceará, a paciência acabou. A partir de agora, ou o time mostra a garra, ou vai sentir a pressão como nunca. E se tem uma coisa que o Dorival vai precisar mostrar agora é liderança.
O vestiário do Corinthians parece viver um momento de dispersão, um daqueles períodos em que cada jogador está jogando por si, sem o coletivo funcionar de verdade. O técnico sente isso, o torcedor percebe isso, e o jogo contra o Ceará foi o retrato perfeito de um time que não está conectado. O Dorival, que é um cara experiente, entende que o desafio não é apenas ajustar posicionamento em campo, mas recuperar o espírito competitivo desse elenco. Ele precisa resgatar a identidade do Corinthians, aquele time que pode até não ser o mais técnico, mas que compensa tudo com garra, entrega e vibração. Durante a coletiva, ele deixou escapar que a postura do time não o agradou nem um pouco. E dá para entender. Quando um time entra em campo e parece indiferente ao resultado, é sinal de que algo mais profundo precisa ser tratado. O Corinthians, historicamente, sempre foi conhecido por ser um time que joga com o coração, que empurra o adversário na base da raça. Mas nos últimos jogos, essa característica simplesmente sumiu. O Dorival sabe que isso é inaceitável, principalmente porque a torcida que lota a Neoquímica Arena não quer ver luxo nem toque bonito, quer ver entrega, carrinho, marcação e suor na camisa. A pausa da data FIFA pode ser uma oportunidade de ouro para isso. Não é apenas uma questão de treinar jogadas ensaiadas ou ensaiar um novo esquema tático. É um momento de conversar, de cobrar, de mexer com o emocional do grupo. O Dorival vai ter que mostrar um lado mais enérgico, aquele que muitos dizem que ele evita mostrar. E dessa vez não tem como fugir. Ele precisa colocar ordem na casa, deixar claro que quem não estiver disposto a se doar por completo não vai jogar. O Corinthians precisa voltar a ser um time intenso, competitivo e respeitado dentro de casa. E o clássico contra o São Paulo pode ser o divisor de águas dessa temporada. É o tipo de jogo que pode reacender o ânimo do elenco ou afundar de vez a confiança do torcedor. O São Paulo vem brigando por vaga na Libertadores, e o Corinthians não pode se dar ao luxo de entrar desligado de novo. Ainda mais porque o retrospecto na Neoquímica Arena é amplamente favorável. O estádio é um caldeirão, e o torcedor sempre fez a diferença. O problema é que o time precisa fazer a parte dele. O Dorival deve usar essa força da torcida como combustível, lembrando aos jogadores que cada jogo ali é uma batalha e que o Corinthians não pode permitir que o rival venha e se sinta à vontade no seu território. Dentro de campo, o técnico tem decisões importantes para tomar. Sem o garro, a criatividade no meio vai ter que vir de outro lugar. Tudo indica que o Dieguinho deve ganhar uma chance, porque o garoto tem mostrado personalidade e ousadia. O Dorival gosta de jogadores assim, que não se escondem, que pedem a bola e tentam algo diferente mesmo quando o time tá mal. Ele pode centralizar o Dieguinho para dar mais dinamismo ao ataque, algo que o Corinthians vem precisando desesperadamente. Além disso, é bem possível que o treinador reforce a marcação no meio, para evitar os buracos que o time apresentou nas últimas partidas. No ataque, o dilema continua. Memphis e Yuri Alberto seguem sendo as principais apostas, mas a paciência da torcida tá no limite. O Guinegão vem entrando bem e pedindo passagem. Ele pode não ter o mesmo nome dos titulares, mas tem mostrado mais vontade, e isso pesa. Dorival vai precisar equilibrar mérito e hierarquia, entender quem realmente merece estar em campo. E esse tipo de decisão define um treinador. Quando ele mostrar que escala quem tá melhor, o grupo entende o recado. A partir daí, ninguém se acomoda mais. Outra questão que pesa é o comportamento de alguns jogadores. O cartão bobo do Garro é um exemplo claro de falta de controle emocional. E o Dorival, em entrevista, deixou subentendido que isso não vai mais ser tolerado. O jogador pode até estar irritado, sentir a pressão, mas o time precisa de cabeça fria. Nesses momentos, quem perde o controle prejudica o grupo inteiro. E o Corinthians não pode mais se dar ao luxo de perder peças importantes por causa de atitudes impensadas. O Dorival quer um time mentalmente forte, capaz de reagir à adversidade sem perder o foco. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro burburinho tomou conta da torcida corintiana nesta manhã. Fontes próximas ao clube garantem que o Corinthians fechou um acordo milionário que promete mudar os rumos financeiros e esportivos do time nos próximos meses.
Os bastidores do Parque São Jorge estão em polvorosa e a Fiel já começou a especular sobre o impacto desta negociação, que ainda mantém muitos detalhes em segredo, mas promete reforçar ainda mais a força do clube dentro e fora dos gramados. Segundo rumores que circulam entre empresários e membros da diretoria, o acordo envolve cifras expressivas, capazes de colocar o Timão em uma posição de destaque no mercado de transferências. Alguns comentam que a negociação é estratégica, podendo abrir portas para grandes contratações ou até para a modernização de estruturas já existentes. A torcida, claro, já entrou em clima de festa antecipada, imaginando novos reforços, melhores salários para jogadores e uma visibilidade internacional ainda maior. No meio dessa especulação, já surgem apostas sobre quem pode ser beneficiado diretamente pelo contrato. Jogadores experientes, jovens promissores e até setores administrativos podem sentir os efeitos desse investimento. O burburinho é tanto que já se fala até em mudanças dentro do elenco, ajustes nos planos de marketing e uma nova abordagem para patrocinadores. Para quem acompanha o clube, a expectativa é enorme. O Corinthians pode estar prestes a entrar em um novo ciclo de grandes conquistas, e a Fiel sonha alto. Enquanto a diretoria mantém um silêncio estratégico, os torcedores não economizam nas redes sociais, comentando cada detalhe e teorias sobre o alcance desse contrato. Há quem diga que o clube poderá disputar competições internacionais com ainda mais força, enquanto outros acreditam que será o início de uma revolução interna, tanto no campo quanto fora dele. Independentemente dos detalhes, uma coisa é certa: o clima é de otimismo e ansiedade. A cidade de São Paulo já respira um ar diferente, e os corintianos aguardam ansiosos por mais notícias. Seja qual for o desfecho, uma coisa é clara: o Corinthians pode estar prestes a escrever um novo capítulo de sua história, com investimentos que prometem surpreender a todos. A Fiel, como sempre, está pronta para comemorar, mesmo que por enquanto, tudo não passe de rumores e conversas de bastidores. Mas se a história se confirmar, o clube terá motivos de sobra para sorrir. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, Fiel.